Unir umas coisas importantes que eu vi, tanto nas notícias, comunidades científicas, e como a gente sintetizou isso para trazer aqui para a dança. Então vamos lá. Primeiramente, nós falaremos sobre 3 coisas importantes que a dança pode proporcionar. Vamos lá. Quais são as 3 qualidades que a dança A2 tem para te fortalecer? Nesse momento, que é um momento que fala-se sobre a dificuldade que o planeta está passando pela pandemia e dificuldades com relação ao coronavírus, alguns foram pegos de surpresa e estão mais preocupados porque não estão nem com a mente, nem com o corpo, o conjunto não está muito legal, nem o estilo de vida, então acontece aí essa sequência toda que agrava e deixa as pessoas bem preocupadas no que fazer. Será que... O que eu faço agora? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer melhor para me tornar mais saudável, mais forte, ter um sistema imunológico mais resistente? E a gente vai falar hoje sobre a dança 2 e como a dança 2 pode impactar. Então, separei aqui 3 formas que a dança 2 impactam nosso fortalecimento, no nosso sistema imunológico, no fortalecimento psicológico, enfim. Então vamos lá, vamos falar sobre a saúde mental. Hoje, no globo, de modo geral, ontem, se eu não me engano, foi 43 a 48%. Eu vi uma pesquisa na mídia social no exterior, gosto muito de ler no BCC e na CNN o que está acontecendo no mundo, uma visão mais global da coisa. E para não falar sem ter certeza, eu digo que 43 ou 48% da população da Europa teve uma dificuldade muito grande, uma dificuldade psicológica, uma dificuldade de estresse, ou apresentaram sintomas que preocupam os especialistas da área devido a situações de isolamento e todas essas dificuldades. Então impactou bastante a mente das pessoas. Algumas já estavam num processo meio pesado e outras com a pandemia entraram no processo, outras se agravaram nesse processo. E onde que a dança pode influenciar positivamente para que haja uma mudança nessa situação, que é a parte mental. A música, de modo geral, existe vários estudos, tanto na literatura quanto experiências científicas, de situações de música impactarem positivamente quadros diferentes de situações, de dificuldades. Às vezes a pessoa está desanimada no hospital e aí entra alguém fazendo música ali nos leitos, a pessoa já tem um astral e aí os médicos, as enfermeiras conseguem perceber que tem uma melhora, que há alegria. Outros casos de crianças, por exemplo, estão muito agitadas, estão ali numa situação de energia extrema ou até de tristeza, e dependendo de como se usa a música, tem como tornar essa situação mais agradável. Falei só de música até aí. E se chegarmos à dança, ao movimento no solo, já maravilhoso, o corpo já responde, já tem várias situações que através do corpo influenciam a parte mental, a parte da alegria, a parte de interpretação, de ver a vida, de como se sentir. E na união da dança A2, essa questão toda das 3 coisas, música, movimento do corpo e agora a parte social de mais uma pessoa estar envolvida naquela ação, naquele movimento, naquela prática, empoderam ainda mais o potencial de impactar a mente positivamente. Então, esse primeiro pilar, que é a parte mental do fortalecimento que a dança 2 pode proporcionar, nesse momento em especial, as pessoas estão tendo essa dificuldade muito grande com relação ao coronavírus, com relação ao isolamento social, e eram coisas que talvez funcionavam como uma forma de relaxar, ou talvez um tranquilizante, ou uma forma de distração por alguma realidade que não estava legal.
agora se intensificaram e impactou assim quase que 50% da população. Acredito que aqui no Brasil vai ser mais ou menos similar esse potencial de impacto que essa mudança, esse risco, esse medo invisível gerou nas pessoas. Então, a união da música, da dança, que seja solo, ou da dança a dois, que se torna ainda mais potente, tem mais energia, duas energias se tornam ainda mais fortes, ela tem esse potencial de fortalecer a mente e ajudar a equilibrar diante de dificuldades assim, ou na minha vida comum, no meu dia a dia mesmo. Se eu tenho a cultura de escutar a música, eu aprendo a escutar um pouco mais. Se eu tenho a cultura de dançar, naturalmente eu vou ter um corpo melhor, um corpo mais saudável, um corpo mais dinâmico, um corpo que responde melhor numa coordenação. Se eu preciso de um reflexo, eu vou ter uma certa agilidade, vou sair com mais charme daquela situação. Então, definitivamente, esses elementos podem potencializar e fortalecer a qualidade, a saúde da mente. Segundo que nós falaremos aqui é sobre o corporal. Então vamos lá, corpo. Então fizemos aí a mental, bem aqui no cantinho, devia centralizar mais, mas está legal, dá para ver se eu aproximar um pouco aqui. A saúde corporal, onde a dança 2 podem tunar ou melhorar a saúde corporal. Eu separei 3 coisinhas aqui que são uma grande preocupação e hoje também, através de muitas experiências e estudos, se tornaram os divisores de água para esse momento que a gente vive na Terra agora, que é da pandemia e do coronavírus. Que quem tem hipertensão, quem tem diabetes ou está sobrepeso, está preocupado com relação ao que pode acontecer, porque é mais do que popular esse conhecimento, essa noção de que essas coisas podem agravar o quadro. Então, a gente quer fortalecer. Como que a dança entra para fortalecer e até ajudar a reparar, em alguns casos melhorar a questão da hipertensão, da obesidade principalmente? A gente sabe que o movimento, a atividade física, dançar, fazer o HIIT, fazer o cardiovascular, além de melhorarem as questões de coração, de hipertensão, fazem com que o corpo se torne melhor, venha perder peso, dependendo da intensidade. É lógico que a dança ela pode ser desenhada para isso. Ela pode ser desenhada, por exemplo, não quero perder peso, eu vou trabalhar de uma forma mais técnica e um pouco mais moderada. Se eu quero perder peso, eu repito essa mesma maneira mais vezes, ou posso até realmente pensar na maneira de fazer esse treino para mim queimar um pouco mais. Então, a dança pode fortalecer essa parte corporal da necessidade de perder o peso, para não ser uma pessoa obesa e ser pega de surpresa caso aconteça, né? Então é uma preocupação muito grande hoje no mundo inteiro. Quem estava às vezes um pouquinho mais despercebido, não estava levando em consideração muita coisa, e aí agora ficou sabendo, está um pouquinho sobrepeso, está preocupado. Com certeza estaria preocupado se fosse eu também. Se eu tivesse sobrepeso, eu soubesse que isso poderia agravar o meu quadro de uma coisa que ninguém sabe quando talvez possa acontecer. Então, melhorar isso daí, melhorar essa qualidade do corpo, melhorar a qualidade do coração, melhorar a capacidade pulmonar de uma forma divertida e alegre que é dançando, não tem nada melhor do que isso. Mas tem algumas coisas que são boas. Não vou dizer nada porque eu estaria sendo muito absoluto, mas é uma maneira e que, pelo que eu percebi na minha experiência de vida, essa é a minha opinião, as pessoas têm uma facilidade maior do que às vezes de fazer alguma coisa que eu, por exemplo, gosto de fazer. Eu gosto de fazer malhar também, sentir a sensação que a musculação me dá, mas eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade em fazer isso, apesar de ser muito bom. Na dança, eu percebi que a aceitação ela é muito grande. Então, se você está um pouco entediado em fazer algum tipo de outro esporte e tudo mais e tal,
e também gosta de dançar, a dança acaba sendo uma pedida muito boa. Aí, mais uma vez, entra música, é uma terapêutica formidável, uma forma de se divertir, uma forma de trabalhar emoções. Eu estou precisando de alegria, eu coloco uma música que me desperta. Eu estou precisando de suavizar um pouco, eu boto uma mais calminha. Eu estou precisando de energia para talvez trabalhar, para fazer alguma coisa, eu trabalho uma música com um pouco mais de percussão, com uma pegada mais forte. Então, todas essas variáveis, elas podem contribuir para que a pessoa tenha mais vontade, mais tesão, mais gosto em dançar. E unindo música, unindo o movimento de forma agradável, porque a sensação que a pessoa tem enquanto faz aquele movimento importa muito para os resultados que o próprio corpo vai ter. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que eu me sinto bem fazendo, naturalmente eu vou conseguir fazer por mais tempo sem me cansar. Por exemplo, eu já fui para algumas atividades em grupo ou atividades físicas que 1 hora eu já estava assim meio que no meu limite e tal, mas eu percebi que era porque eu não me senti tão bem ali. Às vezes num baile de dança eu ia 3 horas, 4 horas e dançava meio que a noite inteira, só fazia as pausas para tomar uma aguinha, para comer alguma coisa ali e vamos embora, depois de um dia inteiro talvez de treinamento e workshops. Então eu percebi que o estado de consciência, como a gente está, influencia muito, e a dança tem esse grande potencial. Então vamos lá, foi a música, a dança com a sua capacidade de melhorar o cardiovascular, melhorar o corpo todo, o estado de consciência, que é um estado de consciência de mais leveza, de mais alegria, de descontração, e aí se empodera mais ainda se for a 2, tem solo, já estaria maravilhoso, a 2 ficaria melhor ainda. E terceira, vou colocar um pouquinho mais centralizado aqui, a terceira, que é a parte da produção da melatonina. Olha que interessante. Hoje também já é uma coisa que a gente está por dentro, sempre soube que fazia bem e tudo mais e tal, mas hoje é uma coisa que a ciência já tem literatura falando e tudo mais, tem várias pessoas da comunidade científica que acreditam que isso é realmente uma verdade, é uma verdade para muita gente, que a produção da melatonina previne a infecção, no caso do coronavírus. Então, se eu tenho uma qualidade mental melhor, porque eu usei música, porque eu estou usando essa forma de interagir comigo mesmo, de interagir com o mundo, de interagir com o parceiro, com a parceira, ou até solo, e eu melhorei a minha qualidade corporal, meu corpo está funcionando melhor, meu coração, que às vezes estava ali tendo uma dificuldade para bater com a eficiência que deveria bater, agora que eu danço, que eu tenho essa prática corporal, que eu dou uma aceleradinha nele dançando, movimento o sangue quente no corpo todo, desbloqueio ali algumas plaquinhas de gordura, melhora a qualidade do funcionamento das glândulas, vou fazendo tudo ficar mais legal nessa parte corporal. Aí eu chego aqui na parte que significa a produção da melatonina, que ocorre com o seu maior pico de potência na parte que a gente está dormindo bem, em torno ali de 2 a 3 da manhã. Então, se eu tenho essa produção, importante dormir bem também, que acabou sendo comprometido durante a pandemia, muitas pessoas, eu por exemplo, às vezes ficava lá de madrugada, olhando notícias no mundo, vendo o que estava acontecendo e tudo mais, e aquela luz ali no globo ocular, então atrapalhava meu sono. E aí a atividade física às vezes ficava de lado durante aquele período. Quando eu comecei a regular um pouquinho mais a atividade física, comecei a dançar mais, comecei a ter mais movimento corporal, eu consegui dormir melhor. Tomar cuidado com a cafeína também, que se for muito próximo da noite ela atrapalha no sono, mais essas preocupações. Mas a
a dança, melhorar o corpo, melhorar o ritmo, melhorar a qualidade de vida, melhorar a forma que eu estava tocando a vida antes, favoreceu para que eu tenha uma produção de melatonina melhor. Então é isso que acontece. Quando a gente consegue dormir, ter um ciclo, um programa normal, lógico que tem gente que trabalha em horários diferentes, mas se eu consigo ter um ciclo legal assim de sono, de repouso, nesse horário, nessa fase da noite, uma glândula que fica mais ou menos aqui, pineal, ela vai produzir a melatonina e ela tem esse potencial. Está até disponível na network global aí de coisas que já são reais para a comunidade científica, e a produção da melatonina ela pode prevenir o avanço ou até controlar percentualmente aí a questão da infecção. Então, juntando essas três coisas, nós temos aí três coisas que fortalecem e estão ligadas, elas podem ser otimizadas através da dança 2, através de dançar, de se divertir. Então vamos lá, a melhora na saúde mental, a melhora na saúde do corpo, do funcionamento do corpo, e também a otimização ou a melhora na produção da melatonina, que a junção dessas coisas, um coração batendo melhor, mais forte, talvez estava hipertenso por falta de atividade, de encontrar uma coisa que você gostaria de fazer, a obesidade também, além de virar hobby às vezes, principalmente em situações difíceis, vira um hobby comer pra caramba e tudo mais, a gente acaba consumindo mais calorias do que precisa, aí uma dancinha e pegando um outro direcionamento, uma outra forma de desenvolver a mente e, vamos dizer assim, empregar o tempo, porque se eu estou muito à toa e tudo mais e a única coisa que tem ali legal, divertida para fazer é comer, eu vou comer pra caramba. Se eu já começo a dançar, opa, quero melhorar isso aqui, eu começo a perceber, quero melhorar o equilíbrio. Para mim me equilibrar melhor, eu talvez tenha que dar uma otimizada na alimentação. Por exemplo, eu e a Verônica, algumas vezes a gente ia treinar e percebia que a gente estava um pouco com metabolismo baixo demais. Por quê? Porque tinha comido muito, a gente tinha dilatado o estômago, aquela coisa ficava ali um tempão e dava mais vontade de dormir do que de dançar. Então a gente começou a perceber. Hoje, assim, dessa época que isso acontecia para hoje, a gente conseguiu mudar muito isso, porque por exemplo, para fazer um arroz, uma coisa que a gente fazia muito, a gente começou a fazer um pouquinho menos. E interessante que a gente só passou a se sentir bem. O metabolismo, ele dá uma baixada, às vezes até porque a gente gosta de tomar um chá também, ele dá uma suavizada assim, mas nada que era aquela queda suprema que todo o sangue tinha aqui para digestão. Por quê? Porque a gente queria dançar, a gente queria fazer outras coisas depois, e aí esse estímulo que começou em dançar melhor, em ter uma performance ali melhor nos treinos, fez com que a gente acabasse reduzindo a alimentação. A gente nem foi com intenção, vamos reduzir a alimentação, que às vezes não faz sentido, não tem porquê de fazer isso. Mas se eu quero, por exemplo, girar melhor, se eu quero estar acordado no treino, se eu quero render de uma outra forma, se torna um grande incentivo para otimizar isso daí. E se eu estou com todas essas coisas acontecendo em uma ordem, numa sequência encadeada que funciona muito bem, naturalmente, na hora que eu vou fazer o repouso, o corpo vai estar mais preparado, vai estar mais tranquilo e mais propício a ter uma boa produção de melatonina, consequentemente facilitando aí e melhorando a proteção pulmonar, evitando infecções e ajuda a evitar a infecção do coronavírus. Eu acredito que outros tipos de alergia, gripe e tudo mais tendem a enfraquecer ou nem acontecer, porque o corpo está trabalhando bem, as glândulas do corpo estão trabalhando bem. E a dança está aí como uma ótima alternativa para fazer isso de uma maneira descontraída, de uma maneira alegre, e ainda se escolher uma playlist legal que você gosta, intencionalmente direcionada, tomar cuidado também para não só pegar aquela playlist que vem de tudo, do caminhão de lixo, da tempestade, aquela coisa toda. Selecionar uma playlist que você vê que tem coerência legal com as coisas que você pensa, com as palavras que você gosta, com o que você almeja ou quer se tornar, favorece bastante também chegar lá, porque as músicas têm esse potencial. Elas servem como
reprogramadoras da mente. Então, se eu escuto uma música ali que às vezes tem uma vibe negativa ou pesada, ou de muito desastre, ou catástrofe, enfim, de sentimentos de dor, de sentimentos ruins, é natural que minha vida se torne cada vez mais aquela realidade. Então, a boa seleção nas músicas também influencia tanto na saúde mental quanto a vibração que a gente recebe no corpo. Enquanto eu falo, você escuta, você está recebendo aí a vibração da minha voz, a minha intenção, o que eu estou transmitindo. Então, se o direcionamento for positivo, se o direcionamento for melhor, se ele for de crescimento, se ele for de diversão, de alegria, de coisas que você categorizou como coisas boas, coisas que você quer alcançar, fica muito melhor, fica bem mais nivelado com o seu objetivo. Então é isso. Hoje a gente falou aí sobre as 3 qualidades que a dança A2 podem trazer para o seu fortalecimento, fortalecer seu corpo, fortalecer a mente, o funcionamento das glândulas e a proteção imunológica. E por hoje foi isso. Valeu! Estamos aí às 8h08 da manhã, sempre buscando trazer essa relação da dança com a vida cotidiana, as coisas que a gente pode melhorar e fazer melhor para conseguir aí ser um dançarino, uma dançarina e se divertir bastante com isso. Valeu, nos vemos em breve.